Fala pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Está começando mais um Pop em Vista e vamos falar sobre os fatos relevantes. Sem muitas delongas, porque hoje não tem muito, né? Então o vídeo vai acabar sendo rapidinho. Bom, de qualquer forma, vamos falar do fundo AFCR11. Olha só, esse fundo aparece bastante aqui, sempre falando sobre as compras que faz de CRIs. E mais uma vez ele vem falar aí, ó, que comprou R$ 1.309.113,78. Comprou 1.300 unidades CRIs. E agora ele não está comprando aqueles fundos imobiliários, não está comprando aqueles CRIs que eu estava considerando mais high yield, né? Aquele mais arriscado, com garantias até nem com tantas garantias. Perceba agora que as compras dos CRIs estão se destinando a bastante a taxa de juros, né? A taxa básica de juros, com um acrescido de 7%, né? Geralmente está nessa faixa etária. E eles estão comprando com bastante garantia. Então, me parece que esses CRIs que estão comprando são mais high grade, né? São mais seguros. Aí, para a gente ter uma visão completa, seria interessante que o investidor olhasse ali no relatório gerencial e desse o seu parecer. Se vocês quiserem que eu dê uma olhada, eu faça um vídeo falando sobre o relatório gerencial do AFCR11, deixa aqui nos comentários que eu faço, tá bom? Vamos para o próximo fundo? Vamos lá. Bom, o próximo fundo é o BBFI11B, né? E aqui esse fundo imobiliário tem um grande problema, na minha opinião, que é justamente o Banco do Brasil. Porque o fundo vem comunicar, vem informar, melhor dizendo, os cotistas do mercado geral, que até a presente data não recebeu a totalidade do pagamento do aluguel referente ao Banco do Brasil no mês de setembro, ok? Gerando um impacto aí de R$ 5,19 por cota. E aí eu sempre reforço, gente, ter uma carteira bem diversificada é a melhor opção. E aí você tem um fundo imobiliário que não é bem diversificado, só tem um tipo de inquilino, que é o Banco do Brasil, traz, na minha opinião, muito problema. Eu não sei se o Banco do Brasil está com rixa com o fundo BBFI11 por causa, olha só, desse trâmite aqui, ó, sobre esse complemento do fato relevante publicado no dia 28/6, onde o fundo, onde o Banco do Brasil disse que não concordava com o preço de reajuste a respeito dos aluguéis, o fundo disse não, os valores são devidos, e a justiça disse parabéns fundo, você ganhou, é justo para que você faça os reajustes. E aí tá esse peca-pá, né, essa briga a todo instante. Toda hora o fundo imobiliário fala, ó, está atrasado o pagamento do aluguel. Não sei se eles fazem isso de propósito para acabar atrapalhando, acabar enfraquecendo o fundo, né? Mas não vejo nada com bons olhos, não vejo que é interessante, sabe? Você tá no fundo imobiliário onde você tem esse tipo de problema recorrente, sempre sendo impactado por R$ 5,19 por cota. E a cota do fundo não é assim, aquelas coisas tranquilas, né? Mais de R$ 1.000 aí a cota do BBFI11B, sabe? E tem esse tipo de problema. Como só tem um inquilino, eu não sei que tipo de ação o fundo pode ter, né? Que tipo de ação, né? Eu realmente fico assim pensando e me vejo assim paralisado, refém da situação. Essa com certeza não é uma situação que eu gostaria de viver nos meus investimentos. A cota, só para vocês terem ideia, não fiz o print, mas a cota está hoje em R$ 1.925, ok? Teve uma queda de 0,31%, ok? Tem um dividend yield aí de 16,89%, mas todo mês aí tem R$ 5,00 devendo para trás, né? Sei lá, não sei se vale tanto a pena assim ficar com um fundo imobiliário com essas situações, com essas divergências que estão tendo. Cada investidor faça e toma seu próprio posicionamento.
qualquer forma, vamos lá, vamos falar do BLMC11, o fundo imobiliário aí. Basicamente, para quem não se lembra, teve um fato relevante divulgado aí no dia 15/9, e o Fundo Pátria Edifícios Corporativos, né, ele fez uma proposta para aquisição de alguns imóveis. Só que, obviamente, como o fundo BLMC11 precisa convocar os cotistas para que eles decidam se vai ou não concluir a venda, não era possível concluir todo o processo do jeito que o Pátria Edifícios queria. Se não me falha a memória, ele deu 15 dias aí pro fundo BLMC11 resolver tudo e falar, vou vender, sendo que é um processo um pouco mais lento, né? Precisa convocar, não é uma decisão do gestor, é uma decisão dos cotistas fazer a venda. Então houve uma prorrogação, tá bom? Aqui ó, na segundo aqui parágrafo, houve uma prorrogação de 22 dias, tá bom? Para ser convocado aí a Assembleia Geral. O terceiro parágrafo fala que a administradora, mais um comitê de investimentos e a gestora, se entenderem que a proposta é de interesse do fundo, será realizada a convocação. Mas, vamos lá pessoal, se o fundo já recebeu essa prorrogação e se não fosse realmente do interesse, ele já teria falado, ó, acabou o assunto aqui. Porque o Fundo Imobiliário Pátria já tinha dado 15 dias. Será que em 15 dias você não consegue avaliar se é bom ou ruim? Fazendo a venda junto dos seus imóveis? Na minha opinião, é mais do que suficiente. Mas vamos esperar. Acredito que vai ter a convocação aí da Assembleia. Bom, o próximo fundo, não confundam, não é o BLMC, é o BLMG. Só muda o C para o G, é o BLMG11. E nós vamos falar aqui que o fundo ele concluiu a assinatura dos documentos da alienação do galpão logístico denominado Jandira 2, lá no condomínio Business Park. Então o que acontece? O fundo já tem um galpão, né, chamado Jandira 1, e agora tem o Jandira 2, dois imóveis dentro do condomínio, o que é uma operação de nada mais nada menos de 45 milhões de reais, ok? Então o primeiro foi o fundo pagou à vista 15.813.000 reais à vista ali de entrada, e vai fazer CRIs, ó, 29.187.000 será pago a fins de amortização de certificados de recebíveis imobiliários, ok? Ou seja, CRIs atrelados ao imóvel. Então, os demais pagamentos será dessa forma. E aí, é claro, haverá rendimentos, isso será colocado para alugar, e o fundo vai receber rendimentos e vai redistribuir, é claro, isso para os cotistas. É claro que não agora, primeiro vai ter que pagar os CRIs, mas os cotistas podem aguardar que terão aí algum incremento futuro depois da quitação desta dívida, ok? Vamos falar agora do fundo HRDF11, esse fundo imobiliário, né, que olha só, vem comunicar aí que dentro do seu laudo, todo fundo imobiliário, ele tem lá o seu índice, que eu sempre costumo falar aqui para vocês, que é o VPA, e também falar do PVP. Esses dois indicadores falam a respeito do preço justo aí que o fundo imobiliário, o que é justo ser negociado. E agora o fundo imobiliário vem falar que teve uma desvalorização de 4,19% inferior ao patrimônio atual, ok? Que gera uma variação negativa de 2,23% do valor patrimonial. É claro, se você abrir esse fundo aí, ele tem aí, o valor patrimonial dele é de R$ 1,15, é baixíssimo, ok? Mas não importa. O que importa é que houve uma desvalorização e o mercado agora vai começar a negociar 4%, só para a gente arredondar, 4% abaixo, ok? Então isso é ruim. Você só ter uma cota de R$1
né? A cotação hoje fechou em R$ 1,10. Você ter uma cota só, você falava, baixou 4 centavos, 4% é tranquilo. Agora se você tiver aí R$ 10.000, então aí já começa a pesar um pouquinho mais, né? Você não vai ver da mesma forma. Então, todo cotista pode fazer a cobrança a respeito do porquê dessa desvalorização, saber a respeito sobre os laudos e questionar o posicionamento da gestora para que seja valorizada aí, né, os ativos, né? Como que pode ser valorizado os ativos do fundo. Bom, vamos para o próximo. O próximo é o Hatch 11. Mais uma notícia que não é boa para os cotistas, tá bom? O fundo vem comunicar aos cotistas do mercado geral que o Fundono Conapus, é um nome um pouco difícil, o Fundono Conapus Corporate, que é locatária aí de 5 andares de um dos prédios do fundo lá na Avenida Tamboré, uma avenida muito importante em Barueri, fica dentro do bairro de Alphaville, um bairro altamente nobre da cidade do estado de São Paulo, comunicou hoje ao fundo o seu interesse de descontinuar parcialmente com a locação, ou seja, ele quer entregar 2 andares, os conjuntos 131 e o 141. Então, de 5 ele vai ficar com 3 andares. Após a referida devolução, equivalente a 2.274,44 metros quadrados, a taxa de vacância do portfólio será de 13,35%, o que é extremamente alto, na minha opinião, para o fundo, ok? Sendo que essa desistência representa 2,45% de aumento na vacância. Dói ver um fundo que, querendo ou não, cada um tem que fazer a sua avaliação, mas eu acho muito interessante o Hatch 11, ok? Mas a gestão, por algum motivo, não está conseguindo segurar os inquilinos, cada vez mais está aumentando a vacância, não sei porque não estou conseguindo reter, né? Porque aí é uma questão de reter os inquilinos, negociar valores, negociar carências, melhorias para fazer com que o inquilino fique. E não estou vendo isso por parte, né? 13%. De qualquer forma, só para vocês terem uma ideia, o valor patrimonial é de R$ 95,40 e a cota hoje fechou a negociação em R$ 62,01. Ou seja, temos aí 35% de desconto para quem quiser entrar aí no fundo. Mas como que alguém vai entrar no fundo, né, com 13,35% de vacância? Então tem problemas aí. Eu coloquei até coloquei aqui para vocês, eu esqueci de colocar o print para vocês. Eu coloquei aqui, 95,40%. O PVP 0,64%, queda nos rendimentos de dividendos, queda na rentabilidade, no valor da cota. Tem quase 80 mil cotistas e só caindo, só degringolando essa situação. Está na hora dos cotistas se levantarem e começarem a cobrar a gestão, posicionamento e mudança. Olha só, liquidez média diária menos de 1 milhão, então está caindo rentabilidades de dividendos, caindo de cota, liquidez média diária ficando baixa, participação do IFIX menos de 1%, e aí? Como que vai ser? Né? Então os cotistas precisam aí pensar a respeito sobre o fundo. Bom, vamos lá falar do nosso último fundo imobiliário aqui, que é o SPXS11, ok? Basicamente aí o que o fundo vem trazer para nós é a respeito sobre a não necessidade de solicitar a convocação de assembleia para trocar a gestora, ok? E é por isso que ele soltou esse fato relevante.
conforme previsto no regulamento do fundo, né, artigo 1, parágrafo 6, o gestor será altamente substituído e sem a necessidade de convocação de assembleia pela SPX Sim Gestão de Recursos, né? E aí ele descreve que é para desempenhar atividade de administração, valores, enfim, o que nós já sabemos. O que é muito curioso somente é que saiu uma empresa, entrou outra, só com uma palavra a mais, né, sim a mais, e simplesmente trocaram e não nem disseram o motivo, razão, circunstância. Então, cotista, chega lá, manda aquele e-mail lá no RI, né, Relações de Investidores, para o cotista e pede um esclarecimento. Não é permissível fazer essa troca assim, por mais que esteja no regulamento do fundo, o fundo precisa trazer uma justificativa. A gente fez isso por causa disso, não custa nada. Você ser cotista de um fundo imobiliário que faz isso com você, eu acho muito complicado, né? Bom, pessoal, esses foram os fatos relevantes de hoje. Curte, compartilha, deixe suas dúvidas nos comentários e nos vemos no próximo vídeo. Meu nome é Bruno Silva e não deixa de deixar a sua curtida, tá bom? Mais uma vez, porque olha só o que está acontecendo. Tem muita gente que está assistindo o canal e não é inscrita, tá bom? Então se inscreve. E pessoal, ajuda na curtida. A curtida faz com que o vídeo chegue para mais pessoas que precisam saber desses fatos relevantes, precisam ser informadas, tá bom?